Seu pai, furioso, segurava uma carta amassada em uma mão e um cinto na outra, os olhos injetados de raiva. A descoberta daquela missiva de amor, enviada por Miguel, não só destruiu a fachada de normalidade da família, mas também catapultou João para uma fuga desesperada pelas ruas de Lisboa, deixando para trás uma mãe em lágrimas e um futuro incerto. Ele correu sem destino, o coração batendo forte no peito, misturando medo e alívio. Como aquilo havia acontecido? Ele sempre fora cuidadoso, escondendo as mensagens, os encontros furtivos. Mas agora, com o sol da manhã iluminando as calçadas de pedra da Baixa, João se sentia exposto, nu perante o mundo. Parou em uma praça, ofegante, e ligou para Miguel. Eles sabem, disse ele, a voz trêmula. Do outro lado, Miguel, que trabalhava como professor em uma escola secundária no bairro Alto, sentiu o chão se abrir. Vem para cá, eu te protejo, respondeu, mas ambos sabiam que proteção era uma ilusão em uma sociedade ainda presa a tradições conservadoras. João e Miguel se conheceram 2 anos antes, em uma biblioteca universitária em Coimbra, onde João estudava Direito e Miguel lecionava Literatura. Foi um encontro casual. João precisava de um livro sobre ética jurídica, e Miguel, com seu jeito calmo e intelectual, o ajudou a encontrar. Conversaram por horas, sobre livros, sobre a vida, sobre os sonhos que pareciam impossíveis em um país onde o catolicismo ainda ditava normas sociais. João, vindo de uma família tradicional de pescadores em Setúbal, sempre sentiu uma atração que não conseguia nomear. Miguel, por outro lado, já havia aceitado sua orientação há anos, mas vivia discretamente, temendo perder o emprego ou enfrentar o julgamento da comunidade. A amizade evoluiu rapidamente para algo mais profundo. Encontros em cafés escondidos, passeios à beira do Tejo ao pôr do sol, trocas de olhares que diziam mais do que palavras. João lutava internamente, amava Miguel, mas o peso da expectativa familiar o sufocava. Seu pai, um homem rígido que valorizava a masculinidade tradicional, sonhava com netos e uma linhagem contínua. Sua mãe, devota à igreja, rezava diariamente pela salvação da família. Você é o futuro da casa, repetia o pai, ignorando os sinais sutis de que João não se encaixava no molde esperado. Miguel, com sua experiência, tentava guiar João. Não é errado amar, João. O erro é viver uma mentira. Mas as palavras ecoavam vazias quando João via o reflexo de si mesmo no espelho, questionando se valia a pena arriscar tudo. Uma noite, em um apartamento modesto no Chiado, eles compartilharam seu primeiro beijo, um momento de pura vulnerabilidade. João chorou depois, não de tristeza, mas de medo do que viria. Miguel o abraçou, prometendo que enfrentariam juntos. Agora, com a carta descoberta, uma declaração poética que Miguel escrevera em um momento de paixão, tudo ruía. João chegou ao apartamento de Miguel, exausto. Meu pai me chamou de aberração, confessou, as lágrimas escorrendo. Miguel o acolheu, mas no fundo, sabia que isso era só o começo. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias conservadoras. Amigos em comum começavam a sussurrar, e o risco de Miguel perder seu emprego pairava como uma nuvem escura. Eles passaram o dia discutindo opções. João queria confrontar a família, mas Miguel o aconselhou cautela. Dê tempo para eles processarem. Mas o tempo era um luxo que não tinham. O telefone de João tocava incessantemente, mensagens da mãe implorando para voltar, ameaças veladas do pai. No final da tarde, decidiram que João ficaria com Miguel por enquanto, mas isso significava esconder-se, viver na sombra. João sentiu o primeiro gosto amargo da escolha, liberdade emocional versus laços familiares. À noite, deitados no sofá, Miguel contou sua própria história. Aos 18 anos, ele revelara sua orientação a um amigo próximo, que o traiu espalhando o rumor pela vila onde cresceu, em Porto. Perdeu contatos, sofreu bullying, mas encontrou força em se mudar para Lisboa. Cada escolha tem um preço, João. O que você está disposto a pagar? Aquela pergunta ecoou na mente de João enquanto adormecia, sonhando com um mundo onde o amor não exigia sacrifícios. Mas a realidade era cruel. No dia seguinte, uma visita inesperada mudaria tudo. A irmã de João, Ana, apareceu na porta do apartamento. Ela sempre fora a confidente dele, mas agora seu rosto mostrava confusão e dor. Pai está destruído, João. Ele acha que você foi influenciado. João a deixou entrar, e a conversa se tornou tensa. Ana, casada e com filhos, representava o ideal familiar que João nunca alcançaria. Eu te amo, mas isso vai matar a mamãe, disse ela. Miguel observava em silêncio, sentindo a pressão social se fechar sobre eles. João defendeu seu amor, mas as palavras de Ana plantaram sementes de dúvida, e se ele estivesse sendo egoísta? O dia terminou com João prometendo pensar, mas internamente, o conflito o dilacerava.
Ele amava sua família, mas amava Miguel mais. A noite trouxe insônia, e pela manhã, uma decisão impulsiva. Ele voltaria para casa, não para se render, mas para confrontar. Miguel concordou, relutante. Seja forte. Enquanto João saía, o peso da escolha o oprimia, sabendo que cada passo o levava para um abismo de incertezas. João bateu à porta da casa familiar em Setúbal, o coração acelerado como se enfrentasse um tribunal. Seu pai abriu, o rosto endurecido, e sem uma palavra, o deixou entrar. A mãe, com olhos vermelhos de choro, o abraçou forte, mas o ar estava carregado de tensão, como se uma bomba relógio tiquesse no silêncio da sala. A conversa começou civilizada, mas logo escalou. Isso é uma fase, filho. Você precisa de ajuda, disse o pai, citando passagens da Bíblia que condenavam o pecado. João rebateu, voz firme, não é uma escolha, pai. É quem eu sou. A mãe interveio, implorando, pense nos netos, na família. João sentiu o estômago revirar, ele nunca quis magoá-los, mas esconder sua verdade era como morrer aos poucos. Ana, presente, tentou mediar, mas o pai explodiu, ele trouxe vergonha para esta casa. João saiu dali abalado, mas determinado a não ceder. De volta a Lisboa, contou tudo a Miguel. Eles querem que eu vá a um terapeuta, para curar. Miguel, com sua sabedoria, o acalmou, você não precisa ser curado. Mas talvez possamos conversar com eles juntos. A ideia aterrorizava João, mas ele concordou. Enquanto isso, no trabalho de Miguel, rumores começaram a circular. Um colega conservador o questionou sobre companheiros de quarto, e Miguel sentiu o cerco se fechando. Ensinar literatura era sua paixão, mas em uma escola católica, sua orientação poderia custar o emprego. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. João, desempregado após abandonar os estudos por causa do stress, encontrou um bico em um café no Alfama. Lá, conheceu outros jovens LGBT, que compartilhavam histórias de rejeição e resiliência. Isso o fortaleceu, mas também o fez questionar, porque o amor deles era visto como ameaça. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho. O diretor o chamou para uma reunião, alegando preocupações com a imagem da escola. Miguel defendeu-se, mas saiu dali com um aviso velado. Uma noite, eles decidiram sair abertamente como casal, em um bar gay-friendly no Bairro Alto. Foi libertador, dançar, rir, sem máscaras. Mas no dia seguinte, uma foto circulou nas redes sociais, postada por um amigo descuidado. A família de João viu, e o pai ligou furioso, você está nos humilhando. João desligou, mas o dano estava feito. Ana o visitou novamente, suplicando, volte para casa, esqueça isso. João recusou, mas a dúvida crescia, valia a pena destruir laços por amor. Miguel, sentindo a tensão, propôs uma viagem para o Algarve, para escaparem. Lá, em praias ensolaradas, eles reconectaram, falando de futuros possíveis. Podemos nos casar, construir uma vida, disse Miguel. João sorriu, mas internamente lutava com a culpa. De volta, a realidade os acertou, o pai de João sofreu um infarto leve, atribuído ao estresse causado pelo filho. A mãe culpou João indiretamente, seu egoísmo matou quase. João visitou o hospital, onde o pai, fraco, disse, escolha, nós ou ele. Aquela ultimato partiu João ao meio. Ele amava Miguel, mas ver o pai vulnerável o abalou. Miguel o apoiou, não escolha por obrigação. Mas João começou a se distanciar, cancelando planos, alegando cansaço. Miguel percebeu, o medo estava vencendo. Uma discussão explodiu, você vai me abandonar por eles, gritou Miguel. João negou, mas as sementes da traição foram plantadas. No trabalho, Miguel recebeu uma suspensão temporária por conduta inadequada, baseada em rumores. Ele lutou, mas perdeu. Desempregado, culpou João indiretamente, se você tivesse sido mais forte. João, ferido, rebateu, eu estou tentando. A relação azedou, com silêncios longos e acusações veladas. João voltou para casa temporariamente, para ajudar a mãe, mas sentiu a falta de Miguel como uma ferida aberta. Ana, vendo o sofrimento do irmão, confidenciou, eu apoio você, mas pai nunca mudará. Isso deu esperança a João, mas também o fez questionar lealdades. Uma noite, sozinho no quarto de infância, ele escreveu uma carta para Miguel, pedindo perdão. Mas não enviou. Em vez disso, marcou um encontro secreto. Lá, eles se reconciliaram, mas com ressalvas, precisamos ser discretos, disse João. Miguel concordou, mas o ressentimento crescia. O clímax se aproximava, um jantar familiar onde João planejava revelar tudo novamente, com Miguel presente. Mas no dia, Miguel hesitou, e se piorar?
João insistiu, mas internamente temia o pior. A decisão os unia, mas o preço era alto: perda de empregos, famílias divididas, almas feridas. O jantar familiar em Setúbal foi um campo minado. João e Miguel chegaram juntos, mãos suadas entrelaçadas. O pai os recebeu com frieza, a mãe com um abraço forçado. Ana e seu marido completavam a mesa, o ar denso de expectativa. Vamos conversar como adultos, disse João, voz tremendo. Mas o pai interrompeu: isso não é conversa, é aberração. Miguel defendeu: nosso amor é real. O pai explodiu, atirando pratos, chamando-os de desviados. A mãe chorou, Ana tentou acalmar, mas o dano era irreversível. João e Miguel saíram dali humilhados, a relação familiar em frangalhos. De volta a Lisboa, o impacto reverberou. João perdeu o contato com o pai, que o deserdou verbalmente. A mãe ligava esporadicamente, dividida entre lealdade ao marido e amor pelo filho. Miguel, ainda desempregado, encontrou um trabalho precário em uma livraria, mas o stress o consumia. Eu sacrifiquei tudo por nós, disse ele uma noite, acusador. João rebateu: eu também. Mas a culpa o roía, sua indecisão inicial agravara tudo. Amigos em comum começaram a se afastar. Um grupo de ex-colegas de universidade de João excluiu de eventos, alegando desconforto. Miguel enfrentou o mesmo no círculo académico. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda nutria preconceitos em camadas sociais conservadoras. Eles participaram de uma manifestação LGBT em Lisboa, sentindo solidariedade, mas também isolamento. Somos invisíveis até nos rebelarmos, comentou Miguel. Uma traição veio de onde menos esperavam. Ana, sob pressão do pai, revelou detalhes íntimos para ajudar João a voltar ao normal. Descobriram por uma mensagem acidental. João confrontou a irmã: você me traiu. Ana chorou: eu queria salvar a família. O laço com ela se quebrou, deixando João mais sozinho. Miguel o consolou, mas internamente questionava se valia a pena. O conflito interno de João aprofundou. Sonhos com o pai o atormentavam, misturando raiva e saudade. Ele considerou terapia, mas o estigma o deteve. Miguel, mais resiliente, o incentivou: enfrente seus demónios. Juntos, eles buscaram apoio em uma associação LGBT em Lisboa, onde histórias semelhantes os fortaleceram. Mas uma decisão moral surgiu: Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, onde a aceitação era maior. Podemos recomeçar, sugeriu. João hesitou: deixar Portugal significava abandonar qualquer chance de reconciliação familiar. A discussão foi feroz. Você quer fugir? Acusou João. Miguel rebateu: quer sobreviver. João sentiu o abismo: escolher Miguel era trair a família, ficar era trair o amor. Optou por ficar, pedindo tempo. Miguel, ferido, aceitou, mas o ressentimento fervia. Uma noite, bêbado, Miguel confessou: às vezes penso em terminar. João chorou, implorando: não me deixe. No dia seguinte, uma reviravolta: o pai ligou, pedindo para conversar sozinho com João. Miguel suspeitou de armadilha, mas João foi. No encontro, o pai, envelhecido pelo infarto, admitiu: eu errei, mas não posso aceitar isso. Ofereceu dinheiro para João se afastar de Miguel. João recusou, furioso: você não compra minha felicidade. Saiu dali, mas a oferta plantou dúvida: e se o dinheiro ajudasse? Miguel descobriu e explodiu: você considerou? João negou, mas a mentira pairou. A confiança abalada levou a uma separação temporária. João ficou com um amigo, refletindo sobre escolhas. Miguel, sozinho, questionou sua própria identidade: valia a pena lutar por alguém indeciso? Reencontraram-se em um parque, onde tudo começou. Eu te amo, mas isso nos destrói, disse Miguel. João prometeu mudar, ser mais forte. Reconciliaram, mas com cicatrizes. O alto preço: saúde mental abalada, amizades perdidas, carreiras em risco. A sociedade os forçava a pagar por serem autênticos. Enquanto isso, Ana tentou se redimir, enviando uma carta de desculpas. João a ignorou, mas Miguel o incentivou: perdão é força. Relutante, João marcou um encontro com ela, abrindo uma fresta para cura. Mas o caminho era longo, cheio de armadilhas morais e emocionais. A reconciliação com Ana foi tensa, mas necessária. Eles se encontraram em um café em Lisboa, longe dos olhos do pai. Eu errei, João. O medo me cegou, confessou ela. João perdoou, mas com reservas: você quase nos destruiu. Ana prometeu apoiar, mas avisou: pai nunca mudará. Aquilo reforçou a decisão de João: ele priorizaria Miguel, custe o que custar.
Mas o custo veio rápido. Miguel, ainda lutando pelo emprego, processou a escola por discriminação. O caso ganhou mídia local, expondo-os mais. Repórteres os procuraram, e João, relutante, deu uma entrevista anônima. Amor não é crime, disse. Mas o backlash foi feroz, ameaças online, olhares hostis na rua. A sociedade portuguesa dividia-se, progressistas aplaudiam, conservadores condenavam. Miguel se tornou símbolo, mas o stress o levou a uma crise de ansiedade. João o apoiou, mas sentia culpa, sua família catalisara isso. Uma decisão drástica, eles decidiram se casar, como ato de defiance. Planejaram uma cerimônia simples em uma capela laica em Sintra. Convidados foram poucos, amigos LGBT, Ana secretamente. Mas o pai descobriu e invadiu o local, gritando: "Isso é uma vergonha." A polícia o removeu, mas o momento foi arruinado. A mãe não apareceu, enviando uma mensagem: "Eu te amo, mas não posso." João casou com lágrimas, misturando alegria e dor. Miguel o beijou: "Somos nós contra o mundo." Pós-casamento, a vida endureceu. Miguel venceu o processo, mas perdeu amigos no meio acadêmico. João, inspirado, voltou aos estudos, mas enfrentava bullying na universidade. Um professor conservador o reprovou injustamente, forçando-o a apelar. A luta os unia, mas esgotava. Noites de discussões: "Valeu a pena?" perguntava João. Miguel respondia: "Sim, porque é verdade." Uma traição maior veio de dentro. Miguel, sob pressão, furtou com um ex em uma festa. João descobriu por mensagens. Confrontou: "Você me traiu." Miguel admitiu o flerte, mas negou mais: "Foi um erro, eu estava sozinho." João, ferido, saiu de casa. Vagou pelas ruas do Cais do Sodré, questionando tudo. O amor exigia fidelidade, mas o stress os testava. Voltou dias depois, perdoando, mas com desconfiança. "Não posso perder você", disse. Miguel jurou lealdade, mas o dano persistia. A família de Miguel, mais aberta, os apoiou de Porto. A mãe dele os visitou, oferecendo consolo: "O tempo cura." Mas o pai de João piorou de saúde, culpando o estilo de vida do filho. João visitou, mas foi recebido com silêncio. "Eu te perdoo, pai", disse, mas o pai rebateu: "Não há o que perdoar, você escolheu o erro." Aquilo quebrou João, levando-o a uma depressão leve. Miguel o levou à terapia, onde ele explorou conflitos internos, culpa católica, medo de rejeição. A terapia revelou camadas: João sempre soubera, mas reprimira por medo. Miguel, por sua vez, admitiu inseguranças: "Eu forcei demais." Eles cresceram juntos, mas o preço era alto: saúde, relacionamentos, paz. Uma oportunidade surgiu, um emprego para ambos em Berlim, onde a aceitação era maior. Discutiram, fugir ou lutar. João queria ficar, provar que podiam vencer em Portugal. Miguel concordou, mas com relutância. Uma confrontação final com o pai, João o visitou no hospital após outro episódio. "Eu sou gay, pai. Aceita ou perca um filho?" O pai chorou: "Eu te criei para ser homem." João saiu, coração pesado, mas livre. A decisão o fortaleceu, mas isolou. Ana mediou, mas sem sucesso. Miguel e João reconstruíram, focando no amor. Mas sombras permaneciam: dúvidas, medos. O alto preço os moldava, forçando crescimento através da dor. Com o tempo, João e Miguel encontraram um equilíbrio precário em Lisboa. Miguel voltou a lecionar em uma escola progressista, e João concluiu o direito, especializando-se em direitos LGBT. Eles se tornaram ativistas discretos, ajudando outros em situações semelhantes. Mas as cicatrizes permaneciam: contato mínimo com a família de João, amigos perdidos, saúde mental vigilada. Uma noite, em seu aniversário de casamento, brindaram: "Sobrevivemos." Mas João questionava internamente: o amor valera tanto sofrimento? Ana se tornou aliada, visitando com os sobrinhos, que adoravam tio Miguel. Ela convenceu a mãe a um encontro secreto: lágrimas, abraços, mas sem aceitação plena. "Eu rezo por você", disse a mãe. João aceitou isso como progresso. O pai, porém, permaneceu distante, enviando cartões frios em datas festivas. A rejeição doía, mas João aprendeu a não depender dela. Miguel enfrentou seus demónios, terapia ajudou a lidar com o ressentimento. "Eu te culpei injustamente", admitiu a João. Eles renovaram votos em uma viagem à Madeira, simbolizando renascimento. Mas a sociedade ainda os testava: um ataque homofóbico em uma rua, verbal mas assustador, os lembrou da vulnerabilidade. Relataram à polícia, mas o processo foi lento, destacando desigualdades.
João, em seu trabalho, defendeu casos de discriminação, encontrando propósito na dor. Um cliente, um jovem expulso de casa, espelhava sua história. Lute por si mesmo, aconselhou. Isso o curou, transformando trauma em empatia. Miguel escreveu um livro sobre experiências LGBT em Portugal, anónimo, mas impactante. Recebeu elogios, mas também críticas de conservadores. Uma reviravolta, o pai sofreu um derrame grave. No hospital, chamou João. Fraco, disse, eu errei. Não entendo, mas te amo. Foi um momento de quebra, lágrimas, perdão mútuo. Não era aceitação total, mas um começo. A mãe, aliviada, reconectou. Ana celebrou, a família sobreviveu. Mas Miguel questionou, foi genuíno ou medo da morte? João escolheu acreditar. A vida seguiu, com altos e baixos. Eles adotaram um cão, sonharam com filhos via adoção, enfrentando burocracias. A sociedade evoluía lentamente, mais visibilidade, mas preconceitos persistiam. João e Miguel se tornaram exemplo para amigos, mostrando que amor resiste, mas cobra. No final, sentados à beira do Tejo, João refletiu, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Miguel concordou, e isso basta. A jornada os transformara, de escondidos a orgulhosos, de feridos a curados. Mas as escolhas ecoavam, traições perdoadas, sacrifícios feitos. E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer preço, ou há limites que não devem ser cruzados?